Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero compartilhar uma breve reflexão com os irmãos nesse culto de oração nosso. E hoje eu quero falar sobre um tema que é muito comum e fica muito evidente nessa época do ano, né? Final de ano, época de festas, né? Para muitas pessoas é época de estar com a família, de se reunir com a família, de tirar alguns dias para estar junto com as pessoas que nós amamos, mas também é um período em que as pessoas exageram, extrapolam, né? E eu quero ler com vocês um único versículo que se encontra lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, o verso 25 apenas. Todo o texto ele está passando uma orientação maravilhosa a respeito das vontades, dos desejos, das atitudes dos homens em relação à vontade e aquilo que Deus faz, que Deus realiza para o nosso bem. O versículo 25, então, do capítulo 16 de Provérbios diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Glória a Deus. É um período em que nós queremos estar junto com quem amamos. Nós queremos estar junto com as nossas famílias, pais, mães, filhos, enfim. O povo cristão vai buscar um caminho de estar junto de quem ama. Mas muitas pessoas escolhem caminhos que divide, que separa, que destrói e que provoca dores, que provoca caminho sem volta, que provoca morte, né? E um desses caminhos nessa época do ano fica muito evidente. Essa época e uma outra época do ano fica muito evidente. Durante todo o ano, as pessoas escolhem trilhar esse caminho, mas nessas épocas festivas de final de ano e de carnaval são as épocas em que fica mais evidente que são os vícios. E todas as vezes que nós falamos em vícios, nós já logo lembramos de drogas, de cocaína, de heroína, de crack, de tantas outras coisas, né? Mas na verdade existem outros tipos de vícios também, né? E eu enumerei alguns deles aqui, mas esse caminho de morte, na verdade, é um caminho que nós podemos escolher ao contrário, nós podemos escolher caminhos de vida. Então nós, povo de Deus, escolhemos caminho de vida, caminho de estar com quem amamos. Mas muitas outras pessoas de famílias desestruturadas, pessoas que já vêm de um histórico familiar difícil e complicado, o caminho muitas vezes que se segue é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, é um caminho de lágrimas, né? E que muitas vezes conduz à morte. E quando nós falamos em vícios, a primeira coisa que vem à nossa mente é o vício de drogas. E esses vícios são os vícios químicos mesmo, né? E pasmem você, o vício que mais mata no Brasil, de acordo com o IBGE em 2016, não tem uma pesquisa mais atual, é o alcoolismo. O alcoolismo é o que mais mata. Há poucos dias atrás eu estava vendo uma reportagem de uma espécie de duelo de bebida, onde as pessoas apostavam quem bebia mais e uma das pessoas morreu, né? Então, o alcoolismo é uma das bebidas lícitas que mais mata no Brasil. Mas entre esses vícios químicos há também a nicotina, o cigarro, né? Analgésico, anfetamina, cocaína, heroína, crack, cigarro, né, que é de onde deriva a nicotina, e tantas outras, né, metanfetamina, tem outras substâncias alucinógenas, como maconha, cogumelo, chá disso, chá de não sei do que, enfim, um monte de outras coisas. Mas existem outros vícios também que são tão prejudiciais quanto esses que eu citei, que são os vícios morais: egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, vaidade, maledicências, preguiça, rancor. E imagine você que até a vingança ela é um vício, né? Segundo alguns especialistas. Caminho de morte, caminho sem volta.
são esses os caminhos que muitas pessoas escolhem. Eu e você, e eu já tive esse tipo de experiência, mas muitos de nós temos na família pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento ou que têm algum tipo de envolvimento com esses tipos de vícios. E veja que eu não estou falando só de vícios químicos, né? Drogas, lícitas ou ilícitas, mas dos vícios morais também. Existem outros tipos de vício, eu acredito que você aí vai lembrar de muitos outros tipos de vícios que talvez você teve, você tem. Eu acredito que eu tenho alguns vícios também que precisam mudar, que precisam ser transformados, mas é preciso buscar outro caminho. E nesse culto, nessa reunião de oração, eu queria orar pelos jovens, né? Orar pelas pessoas que são dependentes químicas, que têm esse vício maldito que destrói, não destrói só a pessoa que é viciada, mas também, em muitos casos, destrói a família, né? Dilacera, né? Separa famílias, divide, causa intrigas, problemas, enfim. Mas existe um caminho, e esse é o caminho que o povo de Deus busca. E é esse o caminho que eu gostaria de indicar para as pessoas que estão vivendo essa situação, vivendo esse problema. O caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho da vida, o caminho de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Em outras palavras, ou numa tradução do Regis, Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho para a vida. Eu sou o caminho para o Pai. Eu sou o caminho para a liberdade. Eu sou o caminho para o fim dos vícios. Eu sou o caminho para você se encontrar. Eu sou o caminho para a reconciliação. Eu sou o caminho para a busca. Eu sou o caminho para estar de novo unido com quem você ama. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse culto de oração dessa noite, nós possamos lembrar de orar por aqueles que têm sofrido, principalmente pelas famílias que também sofrem junto com aqueles que escolheram os caminhos de morte, os caminhos que levam ao fim da vida. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir sobre essa palavra e entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para aqueles que estão em caminhos de morte, trilhando trilhas que vão conduzi-los à morte, à perdição. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e que este culto seja um culto para nós refletirmos nesse final de ano, tantos jovens, tantos filhos de Maria, de Antônias, de Josefas, que estão nas ruas nesses dias e dias festivos, uma época em que nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos orar por essa situação e que para o nosso Natal, o povo de Deus que busca estar unido com seus amados, que seja um tempo de paz, um tempo de amor, de reconciliação também, um tempo de perdão, um tempo de amor, um tempo de busca da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido, nesse culto de oração também, para a glória de Deus.